O homem mais rico do mundo, dono da Tesla, da SpaceX e também de outras empresas que ele fundou antes de entrar para o mundo político, liderou uma iniciativa radical de corte de gastos no governo americano, conhecida como DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, na sigla em inglês, e que teve como principais alvos programas de diversidade no governo dos Estados Unidos e a agência de ajuda externa USAID, chamado USAID aqui em português. Vamos ver o que o Elon Musk disse. Temos uma arte aí? Aí está. Ele disse, traduzido para o português, né? Agora que meu período como funcionário especial do governo está chegando ao fim, eu gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump pela oportunidade de reduzir gastos desnecessários. A missão do DOGE só se fortalecerá com o tempo, à medida que se tornar um modo de vida em todo o governo. Vamos lembrar que, ao longo dos primeiros meses do segundo mandato de Trump, Musk promoveu demissões em massa de servidores públicos, o que atraiu críticas de opositores à gestão do republicano. Ao desmantelar a USAID, ou USAID, que chamou de uma organização maligna, encerrou programas que prestavam auxílio a populações vulneráveis em todo o planeta, como pessoas que vivem com HIV no continente africano. Alexandre Borges, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Meio Dia em Brasília. Qual é o seu balanço desses cerca de 130 dias do Elon Musk à frente do DOGE? Olha, Inácio, boa tarde a você, boa tarde a todos. A participação dele, do homem mais rico do mundo, do grande inovador, né, desse grande engenheiro que trouxe, que está botando o homem em foguetes que vão e que voltam, que revolucionou o carro elétrico com a Tesla, está botando a internet no mundo inteiro com a Starlink. Ele é um sujeito admirável em muita coisa, mas evidentemente, como acontece, e é muito comum, Inácio, quando você tem grandes empresários que tentam a vida na política, nem todos têm a capacidade do próprio Donald Trump de fazer a transição do mundo empresarial para a política. Vamos lembrar que o Donald Trump é o único presidente americano em 200 anos, né? A democracia americana não parou desde o primeiro presidente do George Washington até hoje. As eleições foram sempre uma atrás da outra, sem golpes de Estado, sem interrupções, e todos os presidentes americanos ou eram militares, heróis de guerra, ou eram políticos, que tinham sido senadores, governadores e tal. O Donald Trump, ele é o primeiro que sai direto do mundo empresarial, sem passar pelo mundo militar ou pelo mundo político, e vai direto para o Salão Oval da Casa Branca. Mas, até agora, ele tem feito um trabalho, na minha avaliação, brilhante, com problemas, claro, nada é perfeito, mas, no geral, o saldo é muito positivo. Agora, o Elon Musk não. O Elon Musk cai numa avaliação um pouco mais normal dos empresários que tentam trazer o conhecimento da iniciativa privada para os governos e muitas vezes se dão mal. Porque a lógica do Estado é uma lógica muito diferente do mundo empresarial, por N motivos que a gente precisaria aqui, Inácio, de 2 horas para desenvolver. Mas, com exceções honrosas, como, por exemplo, Sebastião Pinheiro aqui no Chile e tal, no geral, você tem problemas muito sérios quando você sai direto do mundo empresarial para o governo, para a administração pública, sem um entendimento mais profundo de como funciona a lógica da política e a lógica do Estado. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem uma experiência, o Partido Novo tentou, de certa forma, personalizar essa ideia de trazer direto uma experiência empresarial para o mundo político, mas hoje você vê que é um partido que acabou sendo engolido pela própria política e hoje é um puxadinho do bolsonarismo e tal. Então, mesmo o Romeu Zema, que é um empresário, governador eleito, reeleito de Minas Gerais, com um bom balanço, quer dizer, os mineiros elegeram e reelegeram, mas, no geral, você tem problemas onde a política, infelizmente, acaba vencendo a lógica da eficiência, da qualidade, do respeito ao consumidor, uma série de características positivas
que a administração pública teria muito a ganhar, mas que ela é tão resistente e tão profissional em resistir que acaba vencendo essas disputas na maior parte das vezes, como a gente vê com o Elon Musk, que durou tão pouco tempo, durou poucos meses na administração, mesmo sendo um cara brilhante, mesmo sendo o homem mais rico do mundo, nem ele conseguiu vencer o Estado. E aí eu pergunto, o que é que vai ser do Doge agora que ele está saindo? Porque o Doge vai continuar existindo. Quem que vai liderar? Como é que a nova liderança vai conseguir fazer aquilo que o Elon Musk não conseguiu? Essa é a pergunta de $1 trilhão, né? Porque o que o Doge tem que fazer, ele sabe o que tem que fazer. Né? Você tem hoje, em 2025, os órgãos públicos passando fax uns para os outros, cheios de problema. O mundo da administração pública resiste muito à digitalização. Vocês mesmos cobriram, por exemplo, a resistência que está havendo agora na Câmara do Brasil para poder digitalizar a compra e venda de automóveis. Né? O Estado ele se agarra com unhas e dentes à burocracia mais antiga, mais tacanha, o papel, porque a gente sabe que isso abre caminho para atraso, para corrupção, para uma série de coisas que a digitalização tende a melhorar, agilizar e ajudar o cidadão, o que nem sempre é a prioridade do Estado. Então, assim, o que o Doge tem para fazer, eles sabem o que tem que fazer e são capazes de fazer. O que a gente tem que acompanhar é se eles vão ter a força política para poder vencer as resistências do Estado, as resistências da oposição democrata, as resistências do próprio judiciário. E para o Elon Musk, agora ele saindo do Doge, ele volta a cuidar das empresas dele, e ele tem muitas empresas que são realmente o auge da tecnologia e da inovação. Estamos falando de SpaceX, estamos falando do Starlink, que tem uma projeção de até ter 30 mil satélites em órbita nos próximos anos. Também tem a Tesla. Além disso, tem a missão da SpaceX para Marte. Dizem que a Lua já ficou pequena, ele já está pensando em Marte. Agora, ele é o homem da Neuralink, Inácio. Ele é um cara que está botando chip na cabeça de tetraplégico para poder andar, falar, né? Enfim. Pois é. E aí a pergunta é o seguinte, muita gente diz que a imagem dele ficou negativamente abalada pela participação em governo. Qualquer um que entre em qualquer governo tem uma grande chance de alienar quem não votou para aquele governo, que no caso dos Estados Unidos é quase metade, seja qual for o ganhador. Tivemos queda em venda dos carros da Tesla, sabotagens lamentáveis que a gente viu, gente tacando fogo nos carros, esse tipo de coisa. Para a imagem dele, você acha que ele vai conseguir reconstruir, vai voltar a ficar, entre aspas, acima dessas questões políticas, ou o dano é irreversível? Não, olha, o que vai depender é o resultado das empresas dele. A Tesla realmente está com problemas, né? Esse mercado de carro elétrico é muito competitivo, a China é muito forte. Então, assim, ele voltando ao mundo empresarial, ele vai voltar a ser avaliado pelo resultado das empresas. Então, se chegar no final desse ano, do próximo trimestre, dos próximos trimestres, e as empresas dele recuperarem e voltarem a crescer, voltarem a dar dinheiro, todo mundo esquece, Inácio. Essa época do TikTok, as pessoas têm uma memória daquele peixe Dolly, do desenho do Procurando Nemo. As pessoas falam, daqui a 2 minutos esquecem. Se as empresas voltarem a dar um bom resultado aos acionistas, em pouco tempo a passagem dele esquece. Como você vê o João Dória, por exemplo, é um cara que vem do mundo empresarial, foi prefeito de São Paulo, foi governador de São Paulo, abandonou a vida política, voltou para o mundo empresarial e agora voltou à vida normal, como se nada tivesse acontecido. Essas coisas podem acontecer. E aí que tá, mesmo voltando para o mundo empresarial, muitas pessoas achavam que ele estava com múltiplos focos demais, seja em Tesla, sim, Neuralink, SpaceX, Starlink. Como é que ele vai fazer para focar? Existe alguém já comentando, algum analista? Você mesmo imagina que ele deva focar em qual desses projetos inicialmente? Então, é claro que hoje a Tesla é a que enfrenta os maiores desafios, né? Por causa da competitividade dos carros chineses, ela é que mereceria a maior atenção. De qualquer jeito, o Elon Musk é um cara diferenciado. Então, quem consegue avaliar
a capacidade cerebral dele de multitarefa e de estar no Twitter e, ao mesmo tempo, comandar algumas das maiores empresas do mundo. Então, de certa forma, a beleza do capitalismo vamos ver se as empresas vão dar dinheiro. Dando dinheiro é a avaliação que a empresa precisa, claro, respeitando a legislação, respeitando o interesse público, mas a empresa vendendo bem, dando bom retorno, inovando, e conseguindo se manter ativa, crescendo no mercado, é a maior avaliação positiva que você pode dar a um empresário.